Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde e a nossa excelente analista Nelly. Obrigada, Flávia. Pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai comentar um pouco sobre um setor que a gente um segmento que a gente não abordou no último Mata-Mata. Exatamente, a crise hídrica tem também um subsetor que é vencedor, que é o setor de transmissão, que a Nelly vai explicar por que é vencedor na crise hídrica, e a gente vai fazer uma comparação, um mata-mata entre a Taesa e a ISA-CTEP, que é a Transmissão Paulista TRLP4. Perfeito, Flávia. Vou contextualizar um pouquinho por que esse setor ele fica mais protegido diante do atual cenário de crise hídrica que o país está enfrentando. Basicamente, a gente falou sobre a exposição, tanto que as companhias geradoras e as distribuidoras têm nesse cenário, no último mata-mata. Qual a diferença das companhias transmissoras de energia elétrica? No caso das companhias transmissoras, todo mundo do sistema que usa as linhas de transmissão dessas empresas, ou seja, desde geradoras até distribuidoras de energia, todo mundo que usa essas linhas de transmissão, elas pagam para poder usar essas linhas. Então, elas pagam ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, para poder ter acesso a essas linhas. Então, esse valor já é fixado. Então, a vantagem para todo mundo entender por que as transmissoras estão protegidas, esse contrato é passando ou não passando energia, ou seja, se a geradora mandar, em vez de 100, mandar 99, 98, 80% do que estava acordado, ela vai pagar os mesmos 100. Perfeito, Flávio, porque o contrato é para o uso da linha, independente da energia que passar. Então, se a geradora de energia ou a distribuidora quiser usar aquela linha de transmissão, ela vai pagar o ONS. E o contrato é feito no começo do ano e vale por 12 meses. Perfeito. Então tem essa primeira vantagem, que é a vantagem da quantidade. A segunda vantagem é que os contratos são corrigidos pela inflação. Anualmente, perfeito. Anualmente. O IPCA está bem alto, aí nos 8, 9%, e o GPM, que são menos contratos, também. Portanto, vocês já perceberam duas características muito importantes e que fazem as transmissoras um setor dentro da crise hídrica vencedor. E a gente escolheu, né, Nelly, duas ações para comparar e fazer um mata-mata. A Taesa de um lado, que tem o código TAI11, e a ISA-CTEP, Transmissora Paulista, que tem o código TRPL4. Perfeito, Flávio. A escolha dessas duas transmissoras são porque elas hoje, das companhias listadas, são as que operam puramente no segmento de transmissão, diferente de outras companhias que, além de transmissão, tem algumas geradoras. Então, elas são as companhias mais comparáveis para esse mata-mata. Então, entrando um pouco no detalhamento de cada uma delas, a gente tem hoje a maior operadora transmissora no país, é a ISA-CTEP, no código TRPL4, que o Flávio comentou. Ela hoje atua em 17 estados brasileiros e ela é responsável pela transmissão de 33% da energia do país. Em São Paulo, 94%. Muito bom. Então, quando a Taesa, ela está imediatamente no segundo lugar de maior transmissão de energia elétrica no país. Então, as duas muito bem posicionadas nesse ponto. Outro ponto comparativo entre as duas é endividamento. Comparando o endividamento de ambas companhias, a ISA hoje ela tem uma relação dívida líquida EBITDA de 1,8 vezes, enquanto a Taesa tem essa mesma relação para acima de 4 vezes. Ou seja, a Taesa comparativamente é bem mais alavancada. Porém, como o Flávio disse, por se tratar de um setor muito previsível e muito protegido, o endividamento não é o principal ponto desse desempate do mata-mata. Ele é apenas mais um ponto que a gente usa para comparação entre as companhias. Continuando, Nelly, comenta, por favor, sobre a política de dividendos das transmissoras. Perfeito, Flávio. Um ponto interessante da política de dividendos da ISA é que ela mantém hoje um payout de 75%, se mantida essa relação de dívida líquida EBITDA abaixo de 3 vezes. Historicamente, ela tem mantido, então ela entrega uma forte distribuição de dividendos,
comparativamente, chega a ser bem parecida com a Taesa, mas esse é um ponto interessante em relação à ISA, que mantém sua alavancagem baixa. Ótimo. Então vamos agora para o final, que é a parte do mata-mata para decidir, ajudar você a decidir qual ação é melhor, Taesa ou ISA-CTEP. Pegando os múltiplos, o preço-lucro é exatamente igual das duas, Taesa 4,6, ISA-CTEP 4,6. Empatou. Preço-valor patrimonial, 2 vezes o valor patrimonial a Taesa, 1,2 a ISA-CTEP. Portanto, a ISA-CTEP ganha na questão preço-valor patrimonial. Perfeito. Dividend yield, que é o rendimento dos dividendos, ou seja, o quanto você recebe em dividendos dividido pela cotação da ação. As duas são grandes pagadoras, só que a Taesa teve nos últimos 12 meses 12,4% de retorno sobre dividendos, a ISA-CTEP 14,1%. Ganhou a ISA-CTEP em mais um índice. EV/EBITDA, que é o valor de mercado mais a dívida líquida dividido pelo EBITDA, 6,3 vezes Taesa, 5,3 vezes ISA-CTEP. 3-0 para a ISA-CTEP. Perfeito. E para terminar a goleada, quando a gente olha a rentabilidade dos últimos 12 meses, a Taesa subiu 30%, a ISA-CTEP subiu 15%. Isso indica que tem mais espaço para a ISA-CTEP, que é a TRPL4, subir do que para a Taesa subir. Então Perfeito, ganhou de 4-0 a ISA-CTEP versus a Taesa. E para fechar esse mata-mata, acho que a gente pode concluir nesse final que, como as companhias elas têm essa natureza de muita previsibilidade, é um setor muito previsível, com uma receita previsível e muitas vezes os contratos de despesa eles podem ser terceirizados, então ela fica com uma receita e uma despesa muito previsível. Como ela tem esses fluxos muito previsíveis, acaba que comparativamente são empresas que performam de forma muito semelhante. Então, o uso de múltiplos e essa análise quantitativa para definir a melhor escolha de alocação faz mais sentido nesse momento. Então, acho que a gente pode falar que a ISA-CTEP e a TRPL4 é a vencedora. Perfeito. Obrigado a todos por ter assistido mais esse mata-mata. Obrigado pela Obrigada, Flávia. presença da Nelly, pela explicação e até o próximo. Obrigada, tchau, tchau.